Sejam todos bem-vindos ao programa TV Pé de Figo, agora com eleições 2020. Nós já convidamos todos os 11 candidatos a prefeito de Valinhos e hoje nós vamos conversar com o Tiago Sorato, o Tiago do PT, que é um jovem candidato que tem o número 13 e o seu vice, candidato a vice-prefeito, é o também jovem Vitor Lorim. Olá, Tiago, como vai? Boa noite, Pozuto. É um prazer conversar com você, ainda mais nesse período de eleições, né? Eu agradeço a oportunidade que o Pé de Figo nos abre para poder expor nossas ideias, né? Poder falar sobre o que nós pensamos de forma programática, as críticas que o Partido dos Trabalhadores tem a fazer sobre toda a administração pública, né? Isso aqui é um espaço muito bom. A disponibilidade da nossa mídia local a gente saúda muito, né? É uma eleição peculiar, são 11 candidatos, né? Acho que nós não temos registro histórico de tantos candidatos assim, e esse espaço aqui é super importante para a população saber o que a gente pensa, né? Eventualmente criticar, assistir, falar alguma coisa depois e a gente responder também. Legal. Então, vamos já direto ao assunto. Eu vi no seu plano de governo que você traz como proposta, como nome da sua chapa, como slogan da sua chapa, Vozes da Revolução. Por que, Tiago, é importante nesse momento discutir uma revolução para Valinhos? Olha, Pozuto, por que revolução? Revolução parece uma coisa tão abstrata, né? E também tem o imaginário popular de que a gente vai fazer uma revolução através das armas, enfim. A gente consegue fazer uma revolução na forma com que a administração pública de Valinhos se organiza com medidas que já existem, né? Por que revolução? Valinhos é uma cidade. A administração pública ela vai se revezando, né? Diversos grupos vão passando pelo poder. Lá no passado eram 2 grupos, né? Os Paragatas e Gravatinhas. Depois a gente teve uma alteração, mas via de regra, a forma de administrar, a forma com que se relaciona com a população, a forma com que se relaciona com o legislativo, a forma com que se relaciona com a própria estrutura organizativa é a mesma. É a mesma e esse modelo, ele não nos serve mais. Ele definitivamente não nos serve mais, Pozuto. A gente chegou numa crise humanitária sem precedentes, né? Foi a pandemia da Covid, e a gente viu o quanto essa estrutura arcaica, retrógrada e voltada para dentro de si mesma, voltada para estritamente burocrática, ela não serve mais. Então a gente disputa no nosso plano de governo o conceito de administração pública valiense. Todo um conceito, né? Inclusive, a gente coloca propostas, né? E eu tenho muito orgulho de ter construído esse plano de governo com o Partido dos Trabalhadores, de ter um plano de governo denso, com propostas concretas que tem a possibilidade de promover uma verdadeira revolução em Valinhos. A gente coloca uma mudança da estrutura administrativa do secretariado, que são os cargos políticos, com uma finalidade que é reduzir esses vencimentos brutos de cargos de nomeação política para aumentar a presença do Estado na vida das pessoas, porque a prefeitura de Valinhos é uma prefeitura, ao contrário do que muitas narrativas dizem, ela não é grande, ela é uma prefeitura obsoleta, né? Ela é obsoleta. Nem sempre a quantidade de cargos define se ela é grande ou pequena. Ela é absolutamente ausente na vida das pessoas, ela não dá resposta para os problemas das pessoas. Nós queremos reduzir o secretariado para gerar um fundo específico para fornecer uma renda básica, porque a pandemia mostrou, né, que nós teremos que prover para as pessoas no ano que vem. Agora, Nós teremos. Tiago, e por que você trouxe para si essa tarefa de fazer a revolução? Então, por que você quer ser o prefeito de Valinhos? Essa pergunta, ela não... Como é que eu posso responder? Ela não diz respeito, Pozuto, à minha vontade, à minha individualidade, né? Nós trabalhamos muito, nossa concepção, ela é radicalmente democrática. Radicalmente democrática. Tanto é que, assim, muitas pessoas perguntam, mas quem é o Tiago? Sou o Tiago, gente, Tiago do PT, não sou ninguém, assim, especial, não tem nada de especial, sou uma pessoa como tantas outras, né? Sou uma pessoa como qualquer outra da cidade que tem uma visão crítica dos problemas dela e quer lutar para corrigir esses problemas.
A diferença é que eu sou organizado dentro de um partido, o Partido dos Trabalhadores, por isso que meu nome é Tiago, do PT, né? Não estou alocado em uma legenda de aluguel para incorporar algum projeto pessoal de poder, como é a regra aqui em Valinhos, né? O Partido dos Trabalhadores tem que disputar as eleições, ainda mais nesse contexto onde a gente vive sob a sombra do autoritarismo do governo federal, do genocida Bolsonaro, onde muitos candidatos no nosso município reivindicam esse legado horroroso e nefasto, né? Que é um legado genocida, né? Bolsonaro queria matar 30 mil, ele já matou mais de 130 mil, né? Com as práticas dele. E nós temos um projeto. O Partido dos Trabalhadores tem projeto. O Partido dos Trabalhadores é a maior escola de políticas públicas desse país. A Fundação Perseu Abramo, que é a nossa fundação, é uma fundação obrigatória de acordo com a legislação eleitoral, que nem todos os partidos se estruturam. O Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho e estrutura, nos forneceu esse ano, Pozuto, jornadas de formação política intensas, todas elas voltadas para os municípios. Então, assim, não existe nenhum partido nesse país que tenha se preparado tanto para oferecer alternativas radicais de transformação dos nossos municípios que estão sendo massacrados pelas políticas dos governos federais e de alguns governos estaduais, do governo federal, né, não no plural, e do governo estadual, que é o nosso caso aqui em São Paulo, que a gente vive há 4 décadas sob gestão absolutamente temerária e irresponsável do PSDB. Legal. Você deve estar sabendo, né, Tiago, que no último bimestre a dívida da prefeitura, a dívida consolidada da prefeitura, ultrapassou a casa dos 700 milhões de reais. A própria secretária da Fazenda, numa entrevista para o Pé de Figo, reconheceu que é uma dívida impagável, não é? Que não tem o que fazer, então as administrações estão empurrando com a barriga nos últimos anos. Como é que você encara esse problema grave da dívida da prefeitura de Valinhos? Esse problema da dívida é uma incoerência brutal, né? Porque a nossa secretária de Finanças, enfim, ela foi muito melhor do que a gestão do Cleiton, né? Eu não vou ser injusto e falar que a gestão do Orestes é igual a do Cleiton. A gestão do Orestes é muito ruim, mas a do Cleiton era um show de horrores. Ela se limitou a uma gestão tecnocrata e para aprovar as contas. Mas se ela diz que é insanável, que é impagável, por que a prefeitura tem tanto compromisso em ficar pagando juros dessa dívida que sequer amortizam? E aí, no final de um governo, a gente vê uma dívida consolidada que ultrapassa os 700 milhões e que reduz em muito a capacidade de investimento na cidade, que é a prerrogativa que eles utilizam para atacar o funcionalismo público, para não investir em serviços. Qual é a lógica disso? A lógica disso ela é maior do que o município de Valinhos. A gente encontra a resposta disso na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento criado exclusivamente para atender o interesse da menor camada da sociedade brasileira, que é a classe capitalista. Aí vão falar, nossa, mas que coisa abstrata. Não, senhor. Não é abstrato, não. A gente consegue apontar exatamente isso com clareza. Qualquer pessoa que começa a receber um pouco mais, vai numa agência bancária e aí já vem um gerente do banco oferecer, vamos investir ali num título de dívida pública. Gente, que título de dívida pública é esse? Esse aqui de Valinhos. Então, assim, pessoas que não produzem absolutamente nada lucram especulando através das dívidas dos nossos municípios, dívidas essas que essas gestões não têm a coragem de enfrentar, não têm a coragem de fazer uma auditoria pública cidadã da dívida, porque a gente sabe que dívida prescreve, essa dívida ela vem se acumulando ao longo dos anos, ninguém vai consultar se está prescrita, se não está, a gente não vai utilizar os instrumentos de direito. Eu não estou falando que vamos dar calote. Não, gente. Existe no direito, nesse direito brasileiro, eu sou bacharel em direito, eu posso afirmar isso com clareza, que nós temos instrumentos para rever essa dívida, eventualmente não pagá-la, porque ela está prescrita, porque decaiu, porque ela está incorreta. A gente tem um departamento hoje na prefeitura e que a gente vai mudar radicalmente, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, hoje, no nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores será a Secretaria de Justiça e Promoção de Direitos Humanos, que é uma das secretarias mais estruturadas da administração pública. Ali tem procuradores, né, tem muitos funcionários,
Qual é a lógica dessa secretaria? Executar IPTU da população pobre. Esses técnicos que estão ali, que ganham muito bem, aliás, lembrando que o salário do prefeito de Valinhos é de R$ 28 mil, quando ele aumentou, ele falou que era para aumentar o teto do funcionalismo público valiense para professor, que não é 28 mil, é para procurador, né? Essas pessoas, elas têm a capacidade técnica de fazer uma revisão completa dessa dívida. A pergunta é, querem fazer? Vão fazer? Vão recompor as perdas dos servidores? Ou a gente vai continuar com um compromisso com uma dívida que tem juros aí, que deve uma quantidade enorme de juros que são ilegais, né? Deve ter uma parte dela que está prescrita, né? Aí vale lembrar, Pozuto, o portal da transparência de Valinhos é um show de horrores. Você tem que ser técnico em alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que seja para conseguir compreender uma única linha daquilo. Né? E é por isso que, assim, no enfrentamento à dívida, Pozuto, a auditoria pública cidadã, e nós temos que implantar urgentemente o controle popular das finanças no município de Valinhos através de instrumentos que nós já fizemos em gestões petistas, que é o orçamento participativo, as caravanas da cidadania, conferências municipais e de outra forma, porque não adianta fazer audiência pública protocolar no prédio da prefeitura, onde a população, para participar, tem que se inscrever, para se inscrever tem que falar o que quer, o que vai dizer lá na hora, para eventualmente falar e ser ignorado. Esse modelo não nos serve mais, a gente propõe uma radicalização completa da democracia, utilizando os diversos equipamentos públicos que temos pelo nosso território, como o departamento de protocolo e com a prefeitura presente nos bairros para ouvir a população sobre as questões orçamentárias e para incluir a população no orçamento público. Tiago, nessa linha, então a gente já entra na discussão do plano diretor, que é feita inúmeras audiências públicas, oficinas de discussão, e hoje a gente vê a OAB, a Ordem dos Advogados, a Associação dos Engenheiros, o Movimento Mobilize e outras entidades questionando que aquelas sugestões que a população leva nessas reuniões não são levadas em conta na proposta de plano diretor da prefeitura, que está defendendo uma expansão urbana ainda maior. E é difícil a população entender como fazer mais loteamentos, condomínios e edifícios, com a gente vivendo, por exemplo, agora uma crise da falta d'água. Assim, é sintomático, né, de tudo isso que a gente falou agora, que na nossa revisão do plano diretor não haja a participação popular, né? Eles não aceitam a participação popular. Nós que fomos lá, a gente não foi contribuir com o plano, a gente foi combater esse plano. Nós fomos combater, nós fomos radicalmente contra esse plano diretor. Né? Nós temos inúmeras, que o Partido dos Trabalhadores tem inúmeras críticas ao Plano Diretor 3, que é o vigente, que foi feito numa outra época, porque ele consolidou determinadas estruturas na cidade, estruturas de exclusão, essa grande expansão urbana já na nossa zona rural, né? Inviabilizou muito a atividade rural no município. Então, o Plano Diretor 3 é ruim. Esse Plano Diretor da Prefeitura é um plano de destruição do município de Valinhos. É um plano de destruição. Eu lamento demais que em 11 pré-candidaturas, somente o nosso plano de governo fala em reduzir a dependência de captação de água do rio Atibaia. É lastimável, Pozuto, é lastimável essa situação. Esse plano, além de não resolver problemas da nossa cidade, como déficit habitacional, nós temos um déficit habitacional, e via de regra, o município de Valinhos, quando vai fazer loteamento popular, é distante do centro e sem serviço público nenhum, né? Para os pobres, a gente entrega um lugar onde ele vai respirar poeira, queimada e não tem água, né? E não tem asfalto. O asfalto demora anos e anos para ir. E olha que já faz anos que a gente não tem habitação popular em Valinhos, né? E também quer trazer mais gente ainda da capital para cá, né? Esse modelo que foi desenvolvido há 3 décadas atrás. Aí eu pergunto, será que essas pessoas da capital querem vir para cá? Será que uma pessoa da capital que enfrenta aquele trânsito, chega aqui em Valinhos, vê o trânsito que nós temos hoje, ela vai querer vir para cá? Então, assim, é uma política completamente equivocada, sabe? Não encontra respaldo em absolutamente nada e tem como única e exclusiva finalidade inviabilizar completamente a vida no município de Valinhos. Valinhos é um território, assim, absolutamente privilegiado na questão hídrica.
nós, né, já não somos mais aquela cidade do passado, porque inúmeros condomínios foram e soterraram nossas nascentes, mas nós temos tantas bacias hidrográficas aqui no município, né? Nós temos a Serra dos Cocais, nós temos a Serra dos Cocais, que é alvo da especulação imobiliária com a chancela do Poder Executivo Municipal, que está fazendo essa proposta, né, de plano diretor avançando sobre a Serra dos Cocais. E, gente, a Serra dos Cocais, até algumas pessoas falam, ela é uma caixa d'água. Isso é um equívoco. A Serra dos Cocais é uma caixa d'água furada. A formação geológica ali, a formação rochosa, faz com que a água que caia na Serra dos Cocais seja absorvida pelo solo e passe, né, por corredores subterrâneos até chegar ali naquela região do CLT, na bacia do Bom Jardim, ali no Bom Retiro, né? Então, nós não podemos nem pensar em impermeabilizar a Serra dos Cocais. Nós precisamos ter um plano de reflorestamento construído com biólogos, construído com geógrafos. Lembrando que nós temos a Unicamp aqui do lado e Valinhos pouco dialoga com a maior universidade da América Latina. Valinhos não tem diálogo nenhum com a Embrapa, com o Lanagro, com o MAPA, com o Instituto de Agronomia de Campinas, estão aqui do lado. Campinas ignora as pessoas da cidade. Eu vou citar um nome, Juliano Fujita. É um patrimônio nosso aqui da cidade, ele é ignorado. Valinhos ignora todas essas riquezas que nós temos por uma política truculenta. E aí vale lembrar, Pozuto, você falou de sociedade, você falou de Associação dos Engenheiros, você falou da Ordem dos Advogados do Brasil, de um grupo de militantes da sociedade que estão organizados. Esse último grupo de militantes da sociedade organizados, que desempenharam um papel fundamental no plano diretor, são alvo de ironias do secretário Pedro Medeiros. Pedro Medeiros vai às redes sociais ironizá-los por não terem CNPJ, né? Lamentavelmente, porque o Pedro Medeiros é formado em Direito, e ele sabe o que significa hermenêutica, ele sabe que a participação popular não se resume àquelas entidades que têm CNPJ. A participação popular sou eu, Tiago, sujeito político autônomo, falando sobre os problemas da cidade. É você, Pozuto, falando individualmente, ou se por acaso nós quisermos nos juntarmos numa associação. Não existe norma para a participação popular. A participação popular é cidadania. É essencial, uma questão fundamental de direitos humanos que a Prefeitura de Valinhos, assim, ela viola completamente. Na segurança hídrica é lastimável. Só para concluir, Pozuto, rapidamente. 2014, o município de Valinhos foi o primeiro município do país a declarar situação de emergência por causa da crise hídrica. Nós estamos inseridos no contexto do Cantareira. O Rio Atibaia, que abastece 95% de Campinas e mais de 50% de Valinhos, a lógica principal dele é abastecer a capital. A gente quer repetir aquele cenário onde a gente ficou brigando com o governo estadual, com a CETESB, por 2 metros cúbicos de água, numa água de baixa qualidade, que nessa época do ano, contaminada, tem categoria 4 da CETESB e vem branca nas nossas torneiras por causa do cloro que é colocado para tirar esses poluentes, ou a gente vai preservar nossas bacias, a gente vai preservar nosso meio ambiente e vamos ser autossuficientes na questão hídrica, interrompendo imediatamente essa expansão urbana completamente desenfreada e ilógica. Nós não podemos crescer mais, Pozuto. Não podemos, senão faltará água. Tiago, essas questões todas são importantes, evidentemente, mas você não acha que a população, o eleitor, o jovem de Valinhos está preocupado com a geração de empregos, com a oportunidade de trabalho? O que você propõe nessa área? Geração de emprego e renda é parte fundamental no nosso plano, né? Até porque a gente prevê lá uma mudança de matriz econômica do município. A matriz econômica do município hoje ela é pautada em PTU. Valinhos é uma cidade que não tem emprego e renda. Nós mandamos metade da nossa cidade para outros municípios. Isso tem um impacto gravíssimo na juventude. Primeiro que nosso transporte público é o mais caro do país, a tarifa relativa é o mais caro do país, isso encarece a vida do jovem. Segundo que a lógica do transporte público faz com que nossos jovens e nossos trabalhadores em geral percam horas e horas dentro desse transporte para trabalhar em outros municípios, tempo precioso que se eles tivessem à disposição, eles poderiam estudar,
eles poderiam fazer um curso técnico, eles poderiam aproveitar uma Unicamp, as universidades que nós temos no entorno, as ETECs que nós temos no entorno, né? Valinhos faz com que nossa juventude não aproveite, principalmente a juventude pobre e trabalhadora. Então, o que a gente precisa fazer aqui no município? Primeiro, geração de emprego e renda. Vem aquele clichê, industrialização. É difícil falar isso, é muito complicado falar isso, mas, gente, Valinhos não passará por um processo de reindustrialização, porque o Brasil passa por um processo de desindustrialização. Valinhos perdeu o bonde da história. Valinhos permitiu que a Regesa fosse embora sem qualquer intervenção do poder público. Valinhos vetou a instalação de plantas industriais como a da Motorola, que está situada ali em Jaguariúna, aqui no nosso território. Foram escolhas do passado. A gente tem que pensar fora da caixa. Nós temos que pensar em novas lógicas, em novas centralidades econômicas. E é por isso que a gente coloca, já para o primeiro ano de governo, porque a gente precisa fazer a economia de Valinhos voltar a girar, a gente coloca ali, primeira revolução do cooperativismo. A estrutura administrativa de Valinhos passa por um processo de privatização. Nós temos contratos milionários de terceirização e privatização de serviços públicos, contratos esses que podem facilmente ser revertidos em modelo cooperativista. Quem vai fazer a zeladoria do bairro? A população que já faz. A população já está auto-organizada fazendo. Isso já existe na realidade prática, né? Então a gente vai construindo todas essas lógicas de geração de emprego e renda. Óbvio que ela não é suficiente. É óbvio. Nós temos que pensar outras coisas. Nós temos áreas estratégicas no município de Valinhos que podem aproveitar o potencial logístico da cidade. Nós temos uma posição geográfica que ela é assim, privilegiada, né? Nós estamos do lado do aeroporto, do aeroporto. Eu falei aeroporto, porque eu sou palmeirense, gente, desculpa. Mas, do aeroporto de Viracopos, né? Que é o maior aeroporto de cargas do Brasil. A gente está próximo da capital, próximo da Dom Pedro, que vai para Dutra, para o Rio de Janeiro, que vai para Minas Gerais, próximo aqui da capital também, que vai para a região sul do país. Né? Então a gente tem esse potencial logístico, mas também a gente tem que se compreender qual é o contexto que nós estamos inseridos, né? Porque Valinhos, ela está inserida no contexto do circuito das frutas, apesar do governo municipal, dos tantos que se sucederam, tentar inviabilizar a atividade rural no município. Nós vamos defender e incentivar muito a atividade rural. Nós não queremos mais nenhum agricultor vendendo suas terras porque fizeram um prédio do lado e provocaram, destruíram ali a atividade que ele exerce há tantos anos. Isso é indigno. Isso é indigno. Nós vamos incentivar. Valinhos tem esse potencial, Valinhos foi construído assim, a gente precisa incentivar e criar instrumentos para que ele venda a sua produção e que o próprio município compre essa produção, como também precisamos olhar para o contexto. Campinas, a região metropolitana de Campinas é uma região que é considerada um polo de tecnologia. Aqui do lado da Dom Pedro, né, ali na conurbação entre Valinhos e Sousas, um pouquinho para frente, é considerado o Vale do Silício brasileiro. A fibra ótica foi inventada ali numa indústria, né, em parceria com a Unicamp, anos atrás, a Lucent, a fibra ótica foi inventada ali. Então, nós temos um polo de tecnologia. É esse emprego que a gente vai gerar aqui, é essa vocação desse território. Determinados tipos de indústria não virão para cá. Elas não virão, simplesmente não virão, porque Valinhos não é mais atraente. Então, a gente tem que ter programas fiscais, programas de incentivo, mas também temos que dialogar com a população, construir esse programa com a população, para não vir uma decisão verticalizada. E eu trago para cá, por exemplo, como o Cleiton Machado fez. Ele trouxe a Bionoves. A Bionoves, ela se instalou lá no Joapiranga. É uma empresa que não emprega, tem pouquíssimas vagas de emprego e que mais causa transtornos para a população do que gera benefícios para o município de Valinhos. Por isso que precisamos construir com a população. Tiago, todas essas questões, hoje nós temos um fator incrível e imprevisto, que é o da pandemia. Né? Como serão os próximos dias e como você imagina que nós devemos enfrentar os próximos meses e anos até diante da pandemia da Covid? A Covid, ela pegou todos nós de surpresa, né? Mas, assim, uma surpresa um tanto quanto
ideológica. Anos atrás, a gente viu a África Ocidental sofrer com uma epidemia de ebola e nós fizemos vistas grossas, porque, afinal de contas, é a África e ninguém liga para o continente africano. Dessa vez, nós fomos, né, os afetados com essa pandemia. A questão é a seguinte, nós temos mais de 30 mil novos desempregados na cidade. Nós já vivíamos um contexto de intensa precarização do trabalho. Essa pendularidade, 50% da população trabalhando fora do município. Toda essa mistura, ela vai gerar assim, uma crise social muito forte. Uma crise social fortíssima. Por isso que nós colocamos no nosso plano de governo, a primeira parte dele é o plano emergencial para lidar com a pandemia. Nós tínhamos uma expectativa lá atrás, Pozuto, de que nós, em 2021, estaríamos lidando com pós-pandemia, né? Só que as medidas sanitárias tomadas a nível nacional não foi tomada nenhuma, né? Convenhamos, Bolsonaro é realmente um genocida e ele fez de tudo para atrapalhar. O nosso governador João Dória começou até, mais ou menos, mas depois já sucumbiu às lógicas de mercado, reabriu tudo e a gente continua. E aqui em Valinhos, infelizmente, mesmo com um médico como prefeito, a gente foi seguindo aquilo que o João Dória determinava lá na capital, sem nenhum critério, e a gente tem números alarmantes aqui. A gente teve mais de 130... faz tempo que eu não olho o boletim epidemiológico, mas a última vez que eu vi já é passado de 130, 140 óbitos. Proporcionalmente, é a mesma situação de Campinas, né? E aí, só um comparativo, a área mais precária de Valinhos, que é tão atacada por tantas pessoas, que é o acampamento Marielle Vive, não tem nenhum caso de Covid, né? Então, assim, eu acho que é a hora da gente começar a olhar para esses bons exemplos de solidariedade, de organização, né? Porque lá no acampamento Marielle Vive, que é uma área precarizada, não tem caso de Covid e ninguém passou fome. Do lado de fora, Pozuto, as pessoas estarão com extrema dificuldade, elas estarão passando fome. Então, um plano de governo que promete no primeiro ano construir, fazer, acontecer, é um plano de governo mentiroso. Um plano de governo mentiroso, porque não vai ter dinheiro para isso. 2021 será um ano de reconstrução, sim, a gente precisa revolucionar essas estruturas para que a gente tenha essa renda básica, né? Que a gente crie uma lógica de consumo dentro do município de Valinhos e de crédito para os nossos pequenos e médios empresários, que são aqueles que geram empregos, que ficaram à própria sorte, inclusive, durante a pandemia, porque a Prefeitura Municipal nada fez para apoiá-los, que é a criação de um banco comunitário e a moeda social. A moeda social é uma parte em real, né, desse orçamento da prefeitura, que é distribuída para a população de acordo com os critérios, que a gente não sabe ainda nem qual é a realidade que a gente vai enfrentar. Sabemos que ela é muito dura, ela será dura e implacável, que ela vai conseguir consumir no município de Valinhos. Então, é um dinheiro que vai ficar girando na cidade, né? E esse dinheiro girando na cidade gera emprego e renda, e a gente acredita que com essas medidas concretas a gente consiga fazer a cidade retomando aos poucos. Mas precisamos fazer precisamos tomar essas medidas. A gente precisa sim, promover uma mudança radical, uma revolução na forma com que a prefeitura se organiza, para poder retomar o potencial de investimento em serviços públicos, incluindo a saúde. Lembrando que não virão recursos do governo federal, já não vem, né? O Fundo de Participação dos Municípios, os recursos estão atrasados. A reforma da Previdência Nacional corroeu os repasses dos recursos do INSS, né? O Estado de São Paulo nem se fala, é o estado mais endividado da União e não tem recurso, e Valinhos depende quase exclusivamente de um único tributo, que é o IPTU. Então a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa transformar a nossa cidade de uma cidade dormitório de luxo em uma cidade onde haja essa proteção social, onde a gente cuide das nossas pessoas, sem criar uma lógica de clientelismo, né? Nós não queremos clientes do Estado, nós vamos cuidar delas, dessas pessoas, porque quem tem fome tem pressa, como diria Frei Beto, não pode ficar esperando, quem tem fome precisa comer, mas também a gente vai mudar o perfil de cidade para uma cidade que aproveita suas vocações, né, que são inúmeras. Eu posso citar aqui, cultural, nós temos uma vocação cultural gigantesca que a prefeitura simplesmente sufoca. Nós temos uma vocação turística muito forte, né, que não é aproveitada.
Nós temos patrimônios, nós temos rugosidades, são maravilhosas. A nossa estação, que é um museu também abandonado, né? Abandonado não, porque tem pessoas como Marcel Pazinato que trabalham ali, que enfim, doa a vida por aquele museu, mas abandonado pelo poder público. Nós temos que preservar nosso patrimônio histórico, nós temos que preservar essas áreas, nós temos que incentivar locais que já estão criando uma vocação gastronômica, nós temos que transformar Valinhos numa cidade onde o sujeito de Campinas, o sujeito de Valinhos, porque hoje nós valinhenses saímos de Valinhos para consumir qualquer coisa, fazer com que as pessoas da nossa região, da região metropolitana, venham para cá, gastem dinheiro aqui, consumam aqui, encontrem na cidade de Valinhos uma cidade agradável, uma cidade bonita. Nossa cidade anda muito maltratada e obra de zeladoria em ano de eleição não resolve isso. Não resolve. A gente precisa ter um projeto urbanístico pautado na avaliação de biólogos, historiadores, museólogos, especialistas. Precisamos construir com eles e com a população um novo perfil de cidade. Então, é isso que nós precisamos pós-pandemia, ou pandemia ainda, não sabemos. É isso aí, esse é o Tiago do PT, candidato a prefeito, que já aproveito para agradecer aí, você atendeu prontamente o nosso convite e, infelizmente, o nosso tempo já terminou. Eu quero que você deixe as suas palavras finais, por favor, Tiago. Ô, Pozuto, eu agradeço a oportunidade, né? O pessoal que vai assistir, eu sou igual a vocês, eu não tenho nada de especial, eu não sou o mais preparado para nada, eu rejeito completamente esse tipo de construção personalista. O personalismo é o que nos levou a essa situação, né? Nós precisamos ter uma perspectiva de radicalização da democracia e de revolucionar nossa cidade. Tudo isso que eu falei aqui são construções do Partido dos Trabalhadores, mas nós queremos construir isso com a população. Nosso plano de governo é um plano de governo participativo, colaborativo, né? Venham com a gente, venham construir esse movimento. A nossa política não é pautada nesse ano eleitoral. No dia 16 de novembro, nós estaremos fazendo política. A política não é só eleição, a política não é só institucionalidade. Acho que a vitória, Pozuto, e quem nos assiste, a vitória para mim, Tiago, e a vitória para o Partido dos Trabalhadores é chegar ao final desse processo, respirar e no dia 16 de novembro levantar para continuar fazendo política com a população e olhar para a nossa população e observar. O povo de Valinhos está emancipado. O povo de Valinhos não quer mais ser objeto de política. O povo de Valinhos quer ser protagonista de seus próprios processos políticos e nós não pediremos licença. Não pedimos licença mais. Não vamos mais pedir autorização e vamos sim colocar o pé na porta. Obrigado, Pozuto. Isso aí. Eu que agradeço e esse foi o Eleições 2020 da TV Pé de Figo. Acompanhe toda a nossa programação nas redes sociais e no portal pedefigo.com. Muito obrigado e até a próxima.